Jesus, é sempre bom quando nós podemos estar reunidos para adorar o Senhor e também ouvir da sua santa e maravilhosa palavra. Nós vamos estar dando sequência à exposição da carta aos Filipenses. Este é o penúltimo sermão. Domingo que vem, nós estaremos encerrando esta série na carta de Paulo aos Filipenses. Hoje, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 20. Palavra do Senhor para os nossos corações. O tema da nossa mensagem será: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 10 ao 20, palavra do Senhor. Fazendo aquela ressalva, eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada, a NAA. Nesta série nós estamos usando a Nova Almeida. Diz assim a palavra do Senhor, Filipenses 4, 10 ao 20. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas minhas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. A nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, e pedir a direção de Deus para aquilo que nós vamos ouvir na palavra do Senhor, que Deus possa estar falando ao meu coração e ao seu. Ó Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta tarde, quero te agradecer por mais esta rica oportunidade de ministrar a tua palavra, e quero te pedir, meu Pai, que esta série possa, de fato, estar fazendo diferença na minha vida, na vida do teu povo, na vida da tua igreja. Que todos aqueles que estão acompanhando esta transmissão também possam ser tocados, instruídos, edificados com a tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor. Fala aquilo que nós precisamos e não pura e simplesmente o que nós queremos ouvir. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Tudo posso
naquele que me fortalece. À guisa de introdução, eu gostaria de destacar alguns pontos para que a gente possa iniciar a exposição do texto e a aplicação dele para as nossas vidas. Em primeiro lugar, Paulo aqui está concluindo a carta. São as suas últimas palavras. E é claro que quando você vai falar as suas últimas palavras, você reserva um grau de importância muito grande para elas. Paulo está terminando a carta, concluindo esta epístola, e ele reserva esse espaço para gratidão. Depois de exortações, de ensinos, de muito aprendizado que ele transmite para aquela igreja, ele agora vai trazer uma palavra de gratidão. E esse é o segundo ponto aqui da nossa introdução. Não só é a conclusão da carta, mas também é uma palavra de gratidão. E gratidão por quê? Paulo havia plantado a igreja de Filipos, conforme nós vimos aqui no livro de Atos, lá no capítulo 16. O Senhor havia lhe dado a graça de plantar aquela igreja, de iniciar aquele trabalho. E aquela igreja nunca esqueceu o apóstolo Paulo. Mesmo Paulo saindo de lá, indo para Tessalônica, ou para outros lugares, ou mesmo estando preso, ou distante daquela igreja, a igreja de Filipos mantinha um carinho todo especial para com o apóstolo Paulo. Havia, de fato, uma afeição muito grande entre aqueles irmãos, a ponto de aqueles irmãos mandarem ofertas para Paulo. Eles enviaram ofertas para Paulo, não só uma vez, duas vezes, várias vezes eles enviaram oferta para Paulo. Paulo não estava mais pastoreando a igreja, não estava presente na igreja, mas eles mantinham Paulo na lembrança, no coração, e eles ajudavam o apóstolo Paulo. Então, Paulo está escrevendo a carta, e ele deixa para o final essa palavra de gratidão à igreja. Na verdade, Paulo escreveu essa carta tendo como propósito agradecer à igreja pela oferta que a igreja tinha mandado. Se você olhar o capítulo 2, a partir do versículo 25, Paulo havia dado uma palavra sobre o envio de Epafrodito, que é o mensageiro da igreja de Filipos, que veio a Roma com uma oferta da parte da igreja para o apóstolo Paulo. Então, a igreja de Filipos, sabendo que Paulo estava preso e que na prisão ele precisava de ajuda, ele precisava de dinheiro, ele precisava de donativos por parte da igreja, ele estava numa casa alugada, ele estava em prisão domiciliar, ele precisava custear as suas despesas. Então aquela igreja envia Epafrodito com uma oferta para ele. Epafrodito vem, adoece, permanece um pouco com Paulo, Deus tem misericórdia de Epafrodito, ele é curado, e Paulo vai mandar ele de volta para a igreja de Filipos, não só curado, restaurado, com uma recomendação de Paulo para que a igreja receba ele, mas também com a carta aos filipenses. Com essa carta aqui, ela foi trazida por Epafrodito. 10 anos haviam se passados da primeira estada de Paulo em Filipos para esse momento aqui. E mesmo após 10 anos, aquela igreja continua investindo na vida, no ministério do apóstolo Paulo. Por isso que Paulo é grato. Por isso que Paulo está manifestando aqui a sua gratidão, o seu amor, o seu carinho para com aquela igreja. A outra coisa que chama a nossa atenção, ainda à guisa de introdução, é que neste parágrafo aqui nós temos os 2 versículos mais conhecidos da carta aos Filipenses e talvez da história do cristianismo. Primeiro, tudo posso
naquele que me fortalece. Quem é que nunca viu esse versículo? Esse versículo está no caminhão, esse versículo está nas xícarazinhas, camiseta, em tudo no mundo. Tudo posso naquele que me fortalece. O outro versículo extremamente conhecido é: o meu Deus, segundo as suas riquezas, em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Alguém já disse que Filipenses é a carta que está cheia de versículos de xícara de café, porque são aqueles versículos que você gosta de colocar, né, como destaque. E esse parágrafo aqui tem dois principais, extremamente conhecidos, porém, se nós formos observar, mal compreendidos, porque eles são vistos fora do seu contexto. Geralmente, quando alguém diz tudo posso naquele que me fortalece, não tem nada a ver com o que Paulo está dizendo aqui, ou quando a pessoa faz a citação de que o seu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir suas necessidades e tal, ela não conhece o contexto em que esse versículo está inserido e por que Paulo está dizendo isso para aquela igreja. Talvez ela nem queira, como nós vamos aprender aqui. Então, esse é um parágrafo muito rico. Concluindo a carta, mostrando a gratidão do coração de Paulo, mostrando esses versículos que já se tornaram conhecidos de todos nós, e encerrando assim essa carta tão preciosa que com certeza já está deixando saudade no seu coração e no meu. A outra coisa interessante é que eu quero só citar, eu não vou entrar em detalhes, mas que parece que aqui existe uma outra carta. Os estudiosos, eles dizem que a carta que nós temos aqui aos Filipenses, na verdade, ela é a junção de algumas cartas que Paulo escreveu para aquela igreja. E aqui nós temos um exemplo disso, porque você vai ver que parece que no parágrafo anterior Paulo terminou a carta, e aqui seria uma outra carta. É como se fosse um recibo que Paulo está passando para aquela igreja, de que recebeu a oferta, está agradecendo, dizendo: olha, irmãos, está tudo kit, eu recebi a oferta, estou prestando conta para vocês. Porém, não é o foco aqui da nossa discussão, se a carta aos Filipenses é um conjunto de cartas, ou se é uma carta só. O propósito aqui não é esse, o propósito é meditarmos nesse parágrafo e tirarmos dele lição para a nossa vida. Mas eu estou citando só porque de repente você está lendo um comentário, ou está escutando uma pregação e o pastor citou, você já tem noção do que ele quer dizer. Então nós vamos lendo o texto, meus irmãos, e tirando dele aqui lições para a nossa vida. Vamos procurar entender esse texto e aplicar esse texto para o nosso coração. E eu queria pedir a você, por favor, não se despeça. Não converse com uma pessoa que está do seu lado, não fique com a sua mente voltada para outras coisas, que todo o nosso pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo Jesus, à luz da sua palavra. Nós temos que estar focados naquilo que Deus está falando para nós. Eu confesso aos irmãos que há muitos textos na carta aos Filipenses que têm me tocado nesta série, mas talvez esse aqui foi o que mais mexeu comigo quando eu estava estudando, inclusive ontem à noite, era quase 2 horas da manhã e eu estava estudando esse texto e meditando nesse texto e vendo a riqueza desse texto para o nosso coração e para a nossa vida. Então, por favor, não saia daqui sem meditar, sem procurar extrair a verdade desse texto para o seu coração. A primeira divisão está aí do verso 10 até o verso 13. Olha como é que Paulo diz aqui e chama a nossa atenção com as suas palavras. Olha como é que ele diz aqui, a palavra do Senhor. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade
e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Há pastores que, quando expõem esse texto, colocam o segredo do contentamento. Eu fui tentado também a colocar o tema, o segredo do contentamento. Mas eu acho que tudo posso naquele que me fortalece também resume muito bem o que Paulo está dizendo aqui, principalmente nessa primeira parte aqui do parágrafo. Como eu disse, o que é que estava acontecendo? Paulo estava preso, 10 anos haviam se passado da sua estada na igreja de Filipos, e a igreja de Filipos manda Epafrodito, que há uma discussão se Epafrodito era o pastor da igreja, um dos pastores, um dos presbíteros daquela igreja, da liderança daquela igreja. E Epafrodito chega lá em Roma, entrega para Paulo aquela oferta que a igreja havia enviado para ele, para suprir as suas necessidades. Paulo recebe a oferta e ele vai escrever essa carta, e quando chega no final, ele está agradecendo à igreja e a Deus pela oferta que foi enviada. Agora, veja como Paulo começa esse texto. Olha como é que ele diz: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Algumas coisas chamam a nossa atenção aqui. Primeiro, mais uma vez, Paulo está falando de alegria. Filipenses é a carta da alegria. Alguns teólogos olham para a carta aos Filipenses e dizem que aqui em cada capítulo você tem Paulo não só falando da alegria, mas também dos ladrões da alegria. E Paulo já havia em vários momentos destacado a sua alegria para com a igreja de Filipos. Ele dava graças a Deus por aquela igreja, ele se alegrava pelo desenvolvimento daqueles irmãos. E aqui ele está dizendo que ficou muito alegre. Ele tinha recebido uma oferta, ele tinha recebido uma ajuda da igreja. Mas ele não começa dizendo que ficou alegre na oferta ou por causa da oferta. Olha como é que ele começa: fiquei muito alegre no Senhor. E isso é importante, meus irmãos, porque Paulo olha para a vida na perspectiva de Deus. A alegria de Paulo, conforme nós vamos ver aqui, ela não está na oferta, ela não está nas circunstâncias, mas ela está no Senhor. Então é muito interessante quando ele diz: fiquei muito alegre no Senhor. Porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Olha que coisa linda, meus irmãos, a forma como Paulo começa esse parágrafo de gratidão. A igreja envia a oferta, e Paulo está agradecendo pela oferta, mas Paulo consegue enxergar que quem está por trás daquela oferta não é pura e simplesmente a igreja de Filipos, não é Epafrodito, mas quem está por trás daquela oferta, quem está dirigindo todas aquelas circunstâncias, quem tocou no coração, quem impulsionou aquele ato, foi o Senhor. Por isso que ele se alegra no Senhor. Foi a igreja que mandou a oferta. Foi Epafrodito que trouxe a oferta, que correu risco por ele. Mas ele se alegra no Senhor. Por quê? Porque Paulo sabe que a sua vida, ela está debaixo da providência de Deus. É Deus quem dirige a sua vida. Deus é quem sustenta o apóstolo Paulo. E Deus, sabendo, tendo ciência, conhecimento de que Paulo necessitava de ajuda, que Paulo necessitava de donativos,
Deus vai tocar no coração da igreja de Filipos e vai fazer com que a igreja de Filipos mande uma oferta para o apóstolo Paulo. Deus fez com que renascesse na igreja de Filipos aquele desejo de enviar uma oferta para o apóstolo Paulo. Ou seja, Paulo está olhando para a vida na perspectiva da soberania, da graça e da misericórdia de Deus. Então ele diz: fiquei muito alegre no Senhor. Eu me alegro no Senhor, porque o Senhor cuida de mim, porque o Senhor não me deixa faltar nada, porque o Senhor está vendo a minha situação. Meus irmãos, nós devemos ter essa visão. Eu e você, todos os dias, nós devemos ter essa visão de nos alegrarmos no Senhor, porque o Senhor é aquele que cuida de cada um de nós. É Ele que vai usar a igreja, é Ele que vai usar um irmão, é Ele que vai usar, seja lá quem for, para nos abençoar. Agora, olha a maneira como Paulo diz aqui, porque esse texto, ele tem uma riqueza não só poética, teológica, mas também filosófica. Mas olha a maneira como Paulo escreve aqui esse recibo de gratidão. Ele diz assim: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. A palavra que ele usa aí, renascer, na Nova Almeida, na atualizada tem renovastes. Mas a palavra na língua original, ela está mais próxima aqui desse renascer. Por quê? É uma palavra na língua grega que é usada para as flores, quando as flores renascem. Quando uma planta renasce. Então, quando você olha para uma planta em determinadas estações do ano, e ela está seca, ela está sem vida, ela está ali sem nenhum tipo de beleza, e de repente, quando muda a estação, do nada aquela planta renasce. Ela fica uma planta bonita, uma flor bonita, encantadora. É essa a imagem que Paulo está tendo. Ele está se alegrando no Senhor porque a igreja do Senhor, e é claro que é o Senhor que está por trás, a igreja do Senhor, agora, mais uma vez, como uma planta, como uma flor que renasce e que começa a ter beleza, formosura, a igreja do Senhor, uma vez mais, renasceu o cuidado que tinha para com o apóstolo Paulo. Meus irmãos, isso aqui é muito interessante e deve falar muito ao nosso coração. Por que Paulo está dando graças ao Senhor e está agradecendo aquela igreja? Porque, de repente, aquela igreja, ela não só lembra do apóstolo Paulo, mas renasceu o cuidado da igreja para com o apóstolo, a ponto de levantarem uma oferta, levantarem donativos e enviarem para Paulo na prisão. Tem muitas lições para nós aqui. Primeira lição que a gente vê aqui é uma igreja cuidando do seu pastor. É uma igreja se preocupando com o seu pastor. E se preocupando não só enquanto ele está presente, não só enquanto ele está servindo. Passaram-se 10 anos. Paulo não é mais o pastor titular da igreja, não é mais o docente daquela igreja que está no púlpito dominicalmente. Ele está distante não sei quantos quilômetros. Ele está preso. Ele está prestes a receber a sentença de morte. Ele não tem mais perspectiva de voltar para aquela igreja, até porque o ministério dele não era um ministério de um pastor de uma igreja local, era um ministério itinerante, um plantador de igrejas. Mas havia um laço de comunhão tão profundo entre o pastor e a igreja e o pastor, que renasce esse cuidado da igreja para com Paulo. Oh, meus irmãos,
Se por um lado tem pastores que se aproveitam da igreja, e nós não podemos negar isso, por outro lado tem igrejas que tiram o couro do seu pastor, que se aproveitam dos pastores, que não cuidam, que não se importam, que não estão nem aí, que não tem nenhum tipo de cuidado para com o pastor ou com a família pastoral. E eu me sinto muito à vontade para falar isso aqui, porque graças a Deus a igreja do Pirangi cuida muito bem de mim e da minha família. Mas talvez você que está assistindo, ou alguém que esteja aqui conosco visitando, talvez você faz parte de uma comunidade, ou você é membro de uma igreja, ou você mesmo tem esse pensamento de não cuidar do pastor. De achar que não, é pastor, é obreiro, é missionário, tem que sofrer mesmo, tem que passar necessidade. Uma vez um falou isso para mim. Olha, o pastor ele tem que sofrer mesmo, ele tem que passar dificuldades e tal. Uma mentalidade pequena, tacanha. Por que o pastor ele tem que passar necessidade? Por que o pastor tem que sofrer? Por que você pode morar numa casa boa, pode possuir um carro bom, pode ter uma roupa boa, seus filhos podem estudar em escola particular? Por que você pode ter alguma coisa e o pastor não? Ele não é ser humano como você? Ele não é filho de Deus como você? Ele não tem dignidade como você? Então nós precisamos, meus irmãos, abrir a nossa cabeça e pedir a Deus que a igreja possa ter esse cuidado florescendo a cada dia para com o seu pastor. O que me encanta aqui é que passaram-se 10 anos, Marcos. O cara não está mais servindo na igreja. Em tese, a igreja não tem mais nada com ele. Mas a igreja sabe que ele está precisando, que ele tem uma necessidade, que ele tem uma carência, que ele está preso. E aquela igreja, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, tocada pelo Espírito Santo de Deus, aquela igreja renasce esse cuidado e diz: nós precisamos levantar uma oferta para o nosso pastor, pioneiro, plantador da igreja, e nós vamos mandar essa oferta para ele. Paulo está dizendo: alegrei-me, fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. O cuidado. Não é só o pastor que tem que cuidar da igreja. É a igreja que tem que cuidar do seu pastor. Quem é o pastor da igreja do Pirangi? Quem é o pastor da igreja do Pirangi? Você sabe? Mais alguém sabe? Muito bem. E quem é o pastor do pastor Diogo? Jesus? Mas o seu pastor também não é Jesus? O pastor da igreja do Pirangi é o pastor Diogo. E o pastor de Diogo deve ser a igreja do Pirangi. O pastor tem que cuidar da igreja e a igreja tem que cuidar do pastor. É essa relação que tem que existir. É esse cuidado que tem que renascer a cada dia. E eu, meus irmãos, por favor, me perdoe estar parando um pouquinho nesse ponto, mas é porque eu sei da necessidade disso aqui. Talvez uma das coisas que precisa renascer nos nossos dias é isso aqui. Nas nossas igrejas, nas mais diferentes denominações. Talvez nós precisamos levantar uma campanha de oração para que Deus faça florescer, renascer o cuidado das igrejas para com os seus pastores. Como eu disse, tem pastor que se aproveita de igreja? Tem. Mas eu não estou falando disso.
Eu estou falando de igrejas que também se aproveitam dos seus pastores, que também não pagam um salário digno para o seu pastor, que não se importa como o pastor está, como a sua família está, que não cuidam de verdade do seu pastor. Igrejas ricas, igrejas que têm condições de pagar um bom salário, mas pagam migalhas, às vezes para sobrar dinheiro para outras coisas, mas não investe na vida do pastor ou na família pastoral. E tem um detalhe muito interessante que só acontece em igreja lá. A igreja contrata o pastor e ela acha que está contratando o pastor e a mulher dele. E ainda chama de pastora. E quando chama de pastora, não é uma questão só de honra. É a ideia de que os dois foram contratados. É um bom negócio, você paga um e leva dois. A mulher do pastor, ela deve trabalhar na igreja, sim, como qualquer irmã. Ela é voluntária, como qualquer irmã. Ela não é funcionária ou empregada da igreja. Ela não é. Então, Paulo está feliz, meus irmãos. Veja a expressão que ele diz: eu fiquei muito alegre no Senhor. Eu fiquei muito alegre no Senhor, porque uma vez mais, vocês renovaram o cuidado que tinham para comigo. Vocês tiveram esse cuidado renascido, floresceu de novo. Esse cuidado de vocês para comigo. Paulo está feliz no Senhor, porque Paulo sabe que isso é uma obra de Deus. Meus irmãos, uma igreja generosa, uma igreja amorosa, uma igreja que se importa com o seu pastor, que cuida do seu pastor, que paga um bom salário para o seu pastor, um plano de saúde, que tem cuidado com ele, é um presente de Deus. É um presente de Deus. Pastor é um presente de Deus para a igreja, mas a igreja também precisa ser um presente de Deus na vida do seu pastor. Agora, pode dar a impressão que Paulo está fazendo média com a igreja. Porque às vezes é assim, né? O cara está elogiando, o cara está jogando os confetes, né? Que é para fazer média, e a partir daí vir mais. Mandaram uma oferta, eu vou aqui bajular os irmãos para que eles mandem mais oferta. Não é isso que Paulo está fazendo aqui. E veja que ele começa dizendo: alegrei-me no Senhor. Foi a igreja que mandou, mas ele está reconhecendo que é obra de Deus. É obra de Deus. Então, ele diz assim: na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes. Só que lhes faltava oportunidade. Os estudiosos se dividem sobre o que é que Paulo quer dizer aqui. Alguns acham que Paulo está puxando a orelha da igreja de uma forma muito sábia, com muito jeito, com muito tato. Alguns vão nessa linha. Outros entendem que não, que o que está acontecendo aqui é que Paulo reconhece que aquela igreja não tinha mandado uma oferta ainda para ele, porque não teve condições de mandar. Paulo sabe reconhecer a graça de Deus em ter usado aquela igreja para lhe mandar a oferta, e Paulo sabe reconhecer as circunstâncias, a vida daquela igreja, por que eles não mandaram antes. Não é que Paulo está puxando a orelha, não é que Paulo está com raiva, não é que Paulo está usando aqui de um meio para repreender a igreja. Não. Paulo está dando aqui o benefício para aquela igreja, reconhecendo que aqueles irmãos tinham muita vontade de ajudá-lo, mas não tinham como antes. Não tinham tido a oportunidade. Porque quando você olha para o contexto da época, meus irmãos, não era tão simples e não era tão fácil como nos nossos dias. Se a igreja quiser ajudar alguém hoje, você tem Pix, você tem o QR Code, você tem transferência bancária, você tem N maneiras de ajudar. O cara pode estar lá do outro lado do mundo
e você diz, vou mandar uma oferta para o missionário, para o pastor fulano de tal. Manda aí a sua conta ou a chave do Pix. E você transferiu. Naquela época, não. Naquela época, você tinha que mandar por um mensageiro. Não tinha transação bancária online. Não era tão simples, não era tão fácil. Então, a igreja de Filipos, fazia tempo que a igreja queria ajudar o apóstolo Paulo. Só que Paulo agora estava mais distante, a quilômetros e quilômetros de distância. Ele estava em Roma, estava preso. A viagem era uma viagem dispendiosa. E eles estavam esperando uma oportunidade de alguém viajar para Roma, ou de alguém encarar essa viagem para levar a oferta. A prova é tanto, meus irmãos, que a viagem não era simples, que Epafrodito quase morreu na viagem. Ele adoeceu. Então, olha como é que Paulo coloca aqui. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes. Só que lhes faltava oportunidade. Eles não tiveram a oportunidade. Por alguma circunstância. Alguma coisa havia acontecido ali na igreja, que a igreja não tinha mandado a oferta antes, mas o cuidado eles já tinham. A lembrança eles já tinham. A palavra que Paulo utiliza aqui, ela tem a ver com lembrar. Cuidado aqui é lembrar, mas não é só lembrar e ficar na memória. Esse lembrar aqui é quando você lembra de alguém e você age. Você toma uma atitude, você faz alguma coisa. E lembrou-se Deus de Noé. Não só veio à memória. Quando Deus lembrou-se de Noé, Deus fez alguma coisa em relação a Noé. Então aquela igreja lembrou de Paulo, ela sempre lembrava de Paulo. Só que faltava oportunidade, alguma coisa estava dando errado para que aquela oferta fosse enviada. Até o dia que Epafrodito resolveu ir a Roma e dizer, olha, eu vou fazer a viagem, eu levo a oferta, e aí Epafrodito vai levar a oferta para Paulo. Então Paulo está dizendo, eu fiquei muito alegre no Senhor, porque uma vez mais renasceu o cuidado que vocês tinham para comigo. E, na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Ou seja, aquela igreja sempre lembrava do apóstolo Paulo e sempre fazia algo em prol do apóstolo Paulo, mesmo ele não sendo mais o pastor titular daquela igreja. Fica a lição para nós. Porque, meus irmãos, a gente não está falando aqui só de dinheiro, a gente está falando de cuidado. Cuidado não é só dinheiro. Pesquisando sobre ansiedade e depressão, eu descobri uma coisa que mexeu muito comigo. A maioria dos líderes religiosos, eles morrem deprimidos. Sabe por quê? Um padre católico, ele foi padre 50 anos, passou por várias paróquias. Enquanto ele está na ativa, todo mundo está do lado dele. Quando ele é jubilado, ele vai para um seminário, ele não tem família, não tem esposa, ele vai para um seminário e fica ali, sozinho, velho, doente, não recebe visita de ninguém, porque não tem família, e ele vai morrer sozinho. Muitos deles morrem deprimidos. Um pastor, ele é pastor de uma igreja ou de várias igrejas, plantou várias igrejas. Enquanto ele está no pastorado, enquanto ele está à frente da igreja, todo mundo está com ele, tira foto, conversa, chama para jantar, é para aqui e para acolá. No dia que ele é jubilado, que ele entrega a igreja, vem outro pastor jovem, mais bonito, cheio de teologia na cabeça, recém-saído do seminário, prega bem, está com todo o gás,
a igreja começa a esquecer o pastor anterior. E ele não recebe visita nem da família mais. Quanto mais dos irmãos, quanto mais dos colegas e dos líderes que estavam ao seu lado. O que isso vai acontecer? Depressão. Depressão que vai vir e que vai destruir a vida daquele homem de Deus, se ele não tiver cuidado. Nós temos aqui presente Eliseu. Eliseu é esse jovem ali. Fica de pé aí, Eliseu, para a igreja lhe conhecer. Muito bem, pode sentar. Eliseu é filho do meu primeiro pastor, pastor Joaquim Varela, da Assembleia de Deus. Um homem de Deus, zeloso, pregador da palavra, um pastor de ovelhas, cuidador de ovelhas. Quando ele se jubilou, ele não recebia visita de mais ninguém. Não é isso, Eliseu? Está com Alzheimer, já em estado avançado, já não conhece mais ninguém, está em casa. Quantas igrejas ele plantou? Quantos templos ele construiu? Quantas casas pastorais? Mais de 30 anos de ministério. Fica esquecido. Então Paulo está alegre, meus irmãos, porque haviam se passado muitos anos e Deus fez com que renascesse o cuidado daquela igreja para com ele. E Deus deu a oportunidade daquela igreja ser bênção na vida dele. Seja bênção na vida do seu pastor. Seja bênção na vida daquele que Deus usou para salvar você, para casar você, para batizar seus filhos, para abençoar a sua família. Seja bênção. Renove o cuidado para com eles. Mas como eu disse, para não dar a ideia de que Paulo estava fazendo média, olha como é que diz o texto. Digo isto, não porque esteja necessitado. Olha, Filipenses, eu estou dizendo isso aqui para vocês, não é rasgando seda. Não é porque eu estou necessitado de mais dinheiro, que vocês mandem mais donativos. Não. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo está dizendo, eu não estou falando isso porque eu estou querendo dinheiro de vocês, porque eu estou dando uma ideia de que estou necessitado. Eu estou falando isso porque eu estou alegre no Senhor, pelo cuidado que foi renovado na vida de vocês. Paulo estava alegre porque ele sabia que era a ação de Deus na vida da igreja, que era Deus agindo naquela igreja. Porque ele mesmo, ele aprendeu um segredo. Daí os pastores gostaram de colocar o tema dos sermões nesta perícope de o segredo do contentamento, ou a chave do contentamento, ou a joia rara do contentamento. Paulo disse, eu aprendi um segredo. E qual é o segredo que ele aprendeu? Viver contente em toda e qualquer situação. E a palavra que ele usa aqui para contente ou contentamento é uma palavra muito interessante. Por isso que eu disse que esse texto ele não só é um texto poético, teológico, mas também filosófico. Lembre-se que Filipos é uma colônia romana, porém é um ambiente grego. A filosofia grega está presente aqui. E não só em Filipos, mas desde a formação de Paulo. Paulo nasceu em Tasso, e lá em Tasso é onde existiam as principais escolas de filosofia, principalmente o estoicismo. E Paulo aqui, ele vai entrar nesse ponto que a filosofia estoica trabalhava, mas Paulo vai além. O que é o estoicismo? O estoicismo, quando a gente dá uma lida na história da filosofia e procura entender o estoicismo, o estoico era aquele que ele procurava abrir mão de desejos e emoções.
O que é o segredo da felicidade para o estoico? O estoico dizia que o segredo da felicidade está em você não ter desejo por nada e você não sentir emoção por nada. Era você ter consciência de que aquilo que você não pode mudar não deve lhe incomodar. Aí está a chave, o segredo da felicidade. Era você aprender a estar contente em qualquer circunstância. Era você não permitir que as circunstâncias, ou quem quer que seja, tirasse de você a paz, a alegria, o prazer de viver. Então o estoico dizia assim, por exemplo, comece com uma taça. Você quebrou a taça e você diz, não me importa. Você perdeu o carro 0 quilômetro, não me importa, bens materiais. Só que isso é levado aos pontos mais extremos. Até o ponto de você perdeu alguém querido, um amor da sua vida, você não se permite abalar por isso, porque você está procurando uma paz, uma alegria, uma felicidade independente das circunstâncias, de pessoas ou de coisas. Você não quer ter desejos ou emoções. E você não quer controlar aquilo que é incontrolável. Existem coisas na vida que fogem ao nosso controle e que se a gente ficar preocupado não vai mudar. Então, o estoico dizia, é você ficar bem consigo mesmo. Só que Paulo vai além. Porque a palavra que ele usa aqui para contentamento e que o estoico usava, ela traz a ideia de autossuficiência. Eu sou autossuficiente. Eu realizo-me em mim mesmo. Então a ideia é exatamente essa. Eu posso viver de tal modo que nada me abale. Eu sou autossuficiente. Não interessa as circunstâncias, não interessa as pessoas, não interessa as emoções. Eu não vou permitir que nada me abale, principalmente aquilo que foge do meu controle. Isso é o estoicismo. Só que Paulo, apesar de ele usar essa palavra, Paulo entende que a sua suficiência não está em si mesmo. Veja, meus irmãos, isso é extraordinário o que Paulo está colocando aqui, porque ele cita essa ideia, mas ele vai além, porque a palavra de Deus está além da filosofia humana, do pensamento humano. Olha o que ele diz. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele diz, aprendi. É um conhecimento, é um modo de vida experimental. E ele aprendeu de quem? A questão é, Paulo aprendeu de quem? Paulo aprendeu com as circunstâncias, mas Paulo aprendeu principalmente com o Senhor Jesus Cristo. Com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 25 ao 34, ele vai nos ensinar a não andarmos ansiosos por nada nesta vida. A não colocarmos o nosso coração nas coisas desta vida e permitir que elas tirem a nossa paz. Mas não foi só no evangelho que Paulo aprendeu. Ele aprendeu na escola da vida, no dia a dia, caminhando com o Senhor. No dia a dia, ele viu isso na prática. Não é um estudioso falando, é alguém que viu na prática. Olha o que ele diz. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente, ou seja, autossuficiente em toda e qualquer situação. Aí ele diz, sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância,
tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Ele diz: eu aprendi um segredo. Mais uma vez, Paulo vai citar a filosofia, só que ele vai agora entrar nas religiões de mistérios grega. As religiões de mistérios são assim chamadas porque eles diziam que tinham um conhecimento oculto, que eles haviam aprendido um conhecimento. E Paulo está dizendo: eu cheguei a esse conhecimento, eu alcancei, eu aprendi, eu já descobri o segredo do contentamento, o segredo da autossuficiência, o segredo de não permitir que pessoas, circunstâncias ou coisas me abalem. Eu aprendi, eu vivi isso. Agora veja como é que Paulo coloca, porque ele diz assim: sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Paulo sabia o que era passar fome, necessidade, mas ele sabia também o que era ter em abundância, até porque Paulo era filho de comerciantes de tendas, de família rica. Mas na lida da vida, Paulo chegou a passar dificuldades. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Meus irmãos, existem duas grandes tentações na vida do homem e que ele precisa aprender em Deus e diante de Deus para não cair. Ele precisa aprender esse segredo do contentamento para que ele não caia. Primeiro, é você aprender a viver quando tudo está dando errado na sua vida. A escassez, a fome, quando você não é reconhecido, quando você não é aplaudido, quando você não é amado, quando você é esquecido. É difícil lidar com isso aqui. Quem já ficou desempregado aqui sabe. Você está empregado nesse contexto de pandemia. Teve muitas pessoas que, de um dia para a noite, ficaram desempregadas e não sabem mais o que vai fazer da vida. Há poucos dias estava passando uma reportagem na televisão, nesse frio que está tendo no Brasil, em algumas regiões, e em São Paulo, frio terrível. A repórter da Record estava entrevistando mendigos na rua. E ela entrevistou uma mãe de família com seus filhos na rua. E ela disse assim: faz quanto tempo que a senhora está na rua? E ela disse: faz alguns meses. Por causa da pandemia, eu fiquei desempregada, não tive condições de pagar o aluguel. E estou aqui com as minhas crianças no meio da rua. Um frio terrível em São Paulo. E uma mãe de família com 2 crianças porque perdeu o emprego. Paulo está dizendo: eu sei o que é isso aí. Mas eu sei o que é estar contente mesmo numa situação dessa. Eu sei o segredo de estar contente, ou seja, de ser suficiente mesmo numa situação dessa, de escassez. Mas eu também sei o que é abundância. E meus irmãos, quando nós estamos em abundância, também é para a gente pedir misericórdia a Deus. Porque tem muita gente que não sabe lidar com a abundância, não sabe lidar com as bênçãos, não sabe lidar com um bom salário, não sabe lidar com os bens que Deus está lhe dando, não sabe lidar com as oportunidades que Deus está trazendo para ele. Então, nós precisamos aprender o segredo que Paulo aprendeu, a estar contente em toda e qualquer situação. Está tudo bem na sua vida, esteja contente em Deus. Se alegre em Deus. Não prenda o seu coração nessas coisas. Está tudo dando errado na sua vida. Se alegre mais uma vez em Deus. Se contente em Deus. Encontre esse segredo, mesmo que tudo esteja dando errado na sua vida. Aí ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Aqui é o sentido desse texto.
Por isso, meus irmãos, que texto sem contexto é pretexto para heresia. Porque quando as pessoas colocam esse versículo no caminhão, ou no vidro do carro, ou na camiseta, a ideia é: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso comprar um carro novo, eu posso passar no Enem, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, com Cristo é vencer ou vencer. Não é isso que Paulo está dizendo. Quando Paulo diz tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo: eu posso viver apesar e além das circunstâncias, sejam elas quais forem, porque é o Senhor quem me fortalece. Ele vai além da filosofia do estoicismo. E louvado seja Deus por isso, meus irmãos. Porque Paulo aprendeu esse segredo e nós precisamos aprender esse segredo. Não é um mero pensamento filosófico de trincar os dentes e dizer assim, como eu acompanhei um rapaz que estava um pouco virado a cabeça dele, e ele dizia assim: não existe a dor. E a gente dizia: como é que não existe a dor? Ele disse: não existe a dor. E ele dava murro no corpo, ele dava murro na parede, ele furava o corpo dele para dizer: não existe a dor. E a gente via que ele estava sentindo dor, que as lágrimas chega e descia, mas ele queria mentalizar de que não existe a dor. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele não está negando a realidade. Ele está dizendo: eu sei o que é fome, eu sei o que é escassez, eu sei o que é passar necessidade. Assim como eu sei também o que é ter em abundância. Ele vem de uma família rica. Ele sabe o que é bom. Mas ele diz: eu posso tudo naquele que me fortalece. O segredo da suficiência de Paulo não está nele mesmo. O segredo está além dele. O segredo está no Senhor que fortalece. E foi esse Senhor que tocou no coração da igreja, para que a igreja, a não sei quantos quilômetros de distância, mandasse uma oferta para o apóstolo Paulo. Você já aprendeu esse segredo, meu irmão? Você já aprendeu esse segredo de estar contente em toda e qualquer situação, porque você pode todas as coisas naquele que lhe fortalece? Você sabe estar em abundância e sabe estar em escassez. Você sabe viver o momento da prova, mas o momento também do luxo. Porque nós precisamos aprender. E aprender diante de Deus e na presença de Deus. Então, cuidado quando você for citar esse versículo: tudo posso naquele que me fortalece. Se for com essa ideia triunfalista, fajuta, que está aí da teologia da prosperidade, ou então se você for querer aplicar esse texto com essa ideia estoica, um estoicismo barato, dizer assim: não, olhe para dentro de você, você tem a força, você é o cara, você tem que mentalizar, é pensamento positivo, acorde com o pé direito, não interessa as circunstâncias. Olha, pensamento positivo, repita 10 vezes, manda essa mensagem para 10 pessoas. Isso é balela, meu irmão. Não vai mudar nada. Agora Paulo está dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. É no Senhor. O segredo de Paulo estava além dele. O segredo de Paulo estava no Senhor, que o fortalecia, que o ajudava. Aí sim ele podia enfrentar qualquer situação. Aí Paulo diz assim, preste atenção aqui, porque você não ficou assim meio cismado não com isso que Paulo falou? Ele está agradecendo pela oferta, mas ao mesmo tempo ele está dizendo que não precisa. Ele está agradecendo pela oferta, mas ao mesmo tempo é como se, olha, se vocês enviassem ou não enviassem, não tinha problema, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Será que é isso que está acontecendo aqui? Não. Paulo está sendo grato. Paulo está agradecendo a igreja. Paulo está louvando a Deus pela vida da igreja. Ele não está desprezando a igreja. Ele não está abrindo mão da oferta da igreja. Ele não está dizendo aqui: olha, Filipenses, tanto faz se vocês mandarem ou não mandarem, porque o Senhor está comigo. Não é isso que ele está dizendo.
E para não ficar essa dúvida, para não ficar essa má interpretação, ele diz assim: no entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. Olha, Filipenses, eu estou dizendo que aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, não é porque eu estou desprezando a oferta de vocês, porque vocês fizeram bem em me mandar a oferta. E a palavra que ele usa aqui é associando-se comigo. Por que Paulo está feliz com a oferta da igreja? Porque aquela igreja é sócia de Paulo na obra missionária. É parceira de Paulo. A oferta que a igreja está mandando para um missionário, para um pastor, ela faz com que aquela igreja se associe, seja partícipe com aquele pastor no trabalho de Deus. E isso deixa Paulo muito feliz. Porque a igreja de Filipos é parceira, ela se associa com Paulo. Agora eu achei muito interessante uma coisa que o Dr. Augusto Nicodemos falou na exposição dele desse texto. Ele disse assim: é uma parceria interessante, né? Porque Paulo entra com os sofrimentos e a igreja só entra com a oferta. Já pensou nessa parceria? Paulo está preso, Paulo está sofrendo, Paulo é apedrejado, Paulo apanha nas viagens missionárias, e a igreja é parceira. E qual é a parte da igreja? Mandar uma oferta. É uma bênção, né? Paulo está dizendo: no entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. A parte de Paulo é aflições, a igreja está se associando com ele, mandando uma ajuda para ele. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Agora Paulo vai dar uma puxada na orelha de várias igrejas, principalmente a igreja de Corinto. O que Paulo está dizendo é: igreja de Filipos, eu me alegro no Senhor, porque renasceu mais uma vez o cuidado de vocês para comigo. Não porque eu esteja buscando fazer média com vocês, porque eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei ter dinheiro e sei não ter dinheiro. Eu sei estar sendo reconhecido e não sendo reconhecido. Mas eu estou alegre e eu não estou aqui abrindo mão da oferta de vocês, porque vocês fizeram bem associando-se comigo. E outra coisa, igreja de Filipos, vocês fizeram isso já mais de uma vez. Não é a primeira vez. Por que Paulo estava muito alegre no Senhor? Porque a igreja de Filipos é uma igreja que se tornou parceira de Paulo na obra missionária. Ela tinha cuidado com Paulo e tinha cuidado da obra missionária. E Paulo está feliz com isso. E Paulo vai dizer: olha, quando eu parti daí, ele tinha ido para Tessalônica, e nas suas viagens missionárias, meus irmãos, olha o que Paulo está dizendo aqui, viu? Nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, exceto vocês, ó Filipenses. Isso é muito sério, meus irmãos. Porque, como eu disse, tem pastor que se aproveita de igreja? Tem. Mas tem igreja mão de vaca. Tem igreja pão duro. Tem igreja que não faz nenhum tipo de investimento em vidas ou na obra missionária, não usa os seus recursos para abençoar vidas. Tem igrejas do nosso país que aplica o dinheiro, mas não usa para abençoar pessoas. Aplica em imóveis, aplica em várias coisas, dinheiro de dízimos e ofertas, mas não tem a capacidade de abençoar um seminarista, um missionário, um obreiro, um pastor, alguém que esteja no campo fazendo a obra de Deus. E Paulo está dizendo:
quando eu parti daí, nenhuma igreja se associou comigo, nenhuma igreja se tornou parceira comigo. Igrejas que Paulo havia plantado, meu irmão. Igrejas ricas. Igrejas como a igreja de Corinto, que nem o salário de Paulo quis pagar. Lá no capítulo 9, Paulo passa um carão na igreja por causa disso. Quando Paulo foi pastor de Corinto, quem manteve Paulo foi as igrejas aqui da Macedônia. Igrejas como a igreja de Filipos. Você já pensou? O cara é pastor da igreja e para ele ser pastor da igreja, tem outra igreja generosa que paga o salário dele porque a igreja que ele está pastoreando é mão de vaca. Paulo está dizendo: no entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Paulo saiu de Filipos, foi plantar a igreja em Tessalônica, e chegando lá, daqui a pouco chegava uma oferta da igreja. Mais de uma vez. A igreja de Filipos entendeu a importância de cuidar dos obreiros, de abençoar os obreiros, de ser bênção de Deus na vida dos obreiros. Deixa eu colocar uma coisa aqui para vocês, que Paulo colocou. Se eu semeio para vocês as coisas espirituais, não é justo que eu colha de vocês as materiais? Se o pastor está alimentando a igreja com a palavra de Deus, com o cuidado pastoral, o aconselhamento, dedicando a sua vida à igreja, será que não é justo que a igreja pague para ele um bom salário, que a igreja ajude, que a igreja invista, esteja com ele? A igreja de Filipos entendeu. Paulo semeia para nós as coisas espirituais e nós vamos semear na vida de Paulo as coisas materiais. Enquanto nós pudermos, nós vamos mandar a oferta para ele, nós vamos estar abençoando ele. Ah, mas ele está em outra igreja, mas ele está necessitando. E nós vamos mandar. E mandavam ofertas. E Paulo está dizendo: vocês tinham sempre esse cuidado comigo, vocês sempre tiveram esse cuidado comigo. Quando eu fui para Tessalônica, quando eu saí da Macedônia, as igrejas não se lembraram de mim, não me ajudaram, mas vocês me ajudaram. E não só uma vez, várias vezes. Agora, olha o que Paulo vai dizer, porque mais uma vez, Paulo vai parecer que ele está desprezando a oferta, mas não está. Olha o que ele diz. Não que eu esteja pedindo ajuda. Não que eu esteja precisando de ajuda. Mais uma vez, Paulo vai trazer de volta. Eu não estou dizendo isso para que vocês mandem mais dinheiro para mim. Não é que eu esteja fazendo média ou pedindo ajuda. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Meus irmãos, preste atenção nisso aqui, eu estou caminhando para a conclusão. Olha o que Paulo está dizendo para aquela igreja, e as igrejas dos nossos dias precisam aprender. Paulo está dizendo: olha, meus irmãos, eu estou alegre no Senhor, porque vocês renovaram, ou renasceu em vocês o cuidado para comigo. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem em me ajudar. E eu sou grato pela vida de vocês, porque quando todas as igrejas me abandonaram, não investiram em mim, vocês investiram, vocês mandaram ofertas mais de uma vez. E vocês sabem por que eu estou dizendo isso? Vocês sabem por que eu estou sendo grato a vocês? E por que eu estou me alegrando com vocês e estou mandando essa carta para vocês? Não é porque eu esteja querendo mais ajuda, não estou fazendo média. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês, igreja de Filipos, é que quando vocês fazem isso, isso aumenta o crédito de vocês diante de Deus. Paulo vai usar uma linguagem do comércio, do banco.
Uma linguagem financeira. E meus irmãos, como a igreja dos nossos dias precisa aprender isso aqui? Eu e você. O que é que Paulo quer dizer aqui? Paulo é um obreiro que está no campo e precisando de ajuda. A igreja de Filipos tem condição de ajudar. E a igreja de Filipos manda uma oferta para Paulo. E aquela oferta que a igreja de Filipos manda para Paulo é como um depósito que ela está fazendo diante de Deus, que vai voltar para elas com juro, com correção, que vai voltar para elas uma bênção de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Já é bênção de Deus, porque a igreja está mandando, porque Deus está abençoando. E quanto mais a igreja manda, quanto mais a igreja abençoa aqueles que necessitam, mais Deus manda de volta. É como o crédito que está aumentando diante do Senhor, e agora você pode sacar aquele crédito. Olha aqui, para não ficar nas minhas palavras. Olha como é que Paulo está animando aquela igreja. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. O que eu quero, ó Filipenses, é que vocês continuem assim, que vocês continuem sendo uma igreja generosa, uma igreja que ajuda, uma igreja que investe. Por quê? Porque isso aumenta o crédito na conta de vocês. Paulo está revelando uma coisa aqui, meus irmãos, que eu e você precisamos aprender. É que quando nós investimos em alguém necessitado, Deus não fica devendo nada a ninguém. Aquilo ali é como um depósito que você está fazendo. Um investimento que você está fazendo. É claro que você não vai fazer por isso, porque se você fizer com essa motivação, já está errado. Esse é o problema da teologia da prosperidade. Mas o que Paulo está dizendo é que realmente existe uma bênção da parte de Deus especial para aquela pessoa ou para aquela igreja que é generosa, que investe na vida de outro. Agora, cá entre nós, vem aqui comigo. Onde é que você investe, meu querido? Numa apólice de seguro, né? Você investe no tesouro, você investe em ações. Hoje o boom do momento é o investimento. Manter dinheiro na poupança já não faz sentido. Você tem que investir. E a pessoa paga um curso para aprender como investir o seu dinheiro. E eu não estou dizendo que está errado, não. Tem que fazer. E eu preciso fazer isso. Mas por que a gente faz isso? A gente faz isso primeiro porque nós estamos preocupados com o futuro. Nós fazemos isso porque nós queremos ter mais dinheiro amanhã. E até aí não tem nenhum problema. O problema é quando nós esquecemos que nós precisamos investir o nosso dinheiro em ações, no tesouro, na apólice de seguro, em qualquer coisa. Mas existe também um outro meio que no curso de finanças que você está fazendo não vai ser ensinado, mas que Paulo está ensinando aqui o segredo. Sabe qual é? Você quer que Deus abençoe você? Você quer investir o seu dinheiro para colher lá na frente? Paulo está dizendo, veja alguém que está necessitado e bota a mão no bolso e invista na vida dela. E aí? Paulo está dizendo, o que eu quero, igreja de Filipos, é que aumente o crédito na conta de vocês. Não é isso que a gente quer, meus irmãos? Agora, qual é a diferença? A diferença é porque aqui exige fé, obediência. Aqui você precisa acreditar que se você está ajudando o seu semelhante, Deus vai suprir as suas necessidades.
Você precisa crer nisso. Você precisa ser crente de verdade. Porque o que é que pode passar na mente da igreja ou na minha mente e na sua? Isso passa, meus irmãos. Sabe o que é? Rapaz, eu vou tirar R$200 para dar para André. Esses R$200 eu poderia, principalmente se o cara está naquela ideia de investimento, né? Esses R$200 eu poderia investir naquela ação lá, ou eu poderia colocar no tesouro, ou eu poderia fazer isso, fazer aquilo, e com esses 200 eu faria 400, 600, 1.000. Meu irmão, o que Paulo está dizendo é, não pense assim, querido, porque esses R$200 que você vai dar para abençoar alguém e para o crescimento da obra de Deus, é a mesma coisa de você ter colocado no maior negócio da sua vida. Porque quem vai fazer isso aqui, correr juros, é o Deus que é o dono do ouro e da prata, o Senhor Todo-Poderoso, que vai abençoar você. Esse dinheiro que você está colocando não vai lhe fazer falta, e pelo contrário, vai aumentar o seu crédito diante de Deus. Diante de Deus. Oh, meus irmãos, como a gente precisa aprender isso hoje. Como nós precisamos, meus irmãos. Nós somos uma geração que foi ensinada a dar 10% para a igreja. A geração malaquiana. E há pastores malaquianos que dizem, olha, irmão, é 10%, e Deus, eu não vim aqui pastorear ladrão, aqueles que são ladrão vai para o inferno, você tem que tirar 10% do seu salário e tem que dar. E aí o cara diz, eita, 10%, senão o devorador vai levar tudo que você tem. Aí ele diz, eu tenho que dar 10%, alguns contam até os centavos e grampeiam o envelope. Ele conta os centavos, 10% é 10%, para o devorador não vir, né? Pronto, recebi o dinheiro, 10% eu tirei e dei para a igreja, pronto. Agora também não conto com aquele rapaz nem aquela moça para mais nada não, que não tem mais não, ela só queria resolver o problema do devorador. Não conto mais com ela para outra coisa. Nós somos essa geração que, quando dá no máximo os 10%. Nós perdemos isso aqui que Paulo está dizendo, dessa liberalidade, dessa visão de que quando eu dou, quando eu invisto, como diz a palavra, mais bem-aventurado é dado que receber, isso aumenta crédito diante de Deus. A minha conta está aumentando. Aos olhos humanos pode estar diminuindo. Aos olhos humanos eu posso estar perdendo negoção. Mas aos olhos de Deus, no mundo espiritual, a minha conta, ela está aumentando. E como é Deus que cuida de mim, não é um seguro de vida, não é o plano de saúde, é Deus que cuida de nós. Então, Deus vai me abençoar lá na frente. Meus irmãos, a gente precisa ter cuidado, porque existem inúmeros textos na Bíblia dizendo que nós precisamos cuidar do nosso irmão que está necessitado. Se você vê o seu irmão necessitado e você pode ajudar e não ajuda, você é mentiroso. Você nem ama a Deus, nem ama o seu irmão. Eu não estou falando de pilantra, eu não estou falando de aproveitador, não estou falando de gente que vai para as igrejas atrás de cesta básica, não. Estou falando de gente realmente necessitada. Estou falando de gente que nessa pandemia perdeu emprego, gente que perdeu 50% do salário. Estou falando de pessoas que estão realmente precisando de ajuda. E você diz, não vou ajudar não, porque se eu tirar aquele dinheiro da poupança, se eu tirar esse dinheiro aqui, vai fazer falta. Meu irmão, não faz falta. E eu posso testemunhar uma coisa para vocês. A nossa igreja nunca foi tão abençoada do que com o tesoureiro atual. Sabe por quê? Porque é um homem de Deus. É um homem que não tem medo de investir, de abençoar pessoas. Nós aqui, nesse período de pandemia, nós ajudamos irmãos, nós compramos remédios, nós fizemos várias coisas para ajudar os irmãos da igreja. E quanto mais a igreja ajuda, mais Deus manda, mais pessoas se levantam para ajudar. Sabe por quê? Porque o crédito está aumentando lá. Agora, a igreja do Pirangi começa a se tornar mão de vaca.
começa aquela ideia, né? Opa, nós temos tanto na conta, não vamos ajudar ninguém não, porque não vai dar certo. Faça isso para ver. Papai do céu dizer assim, vocês estão achando que é vocês, é? Vou fechar a torneira. Aquele que ia ajudar aí, eu vou mandar para outra igreja, não vou mandar mais para aí não. Nós já contamos aqui, uma pessoa estava precisando de uma ajuda, e eu cheguei para Da Silva, ele disse, Da Silva está assim, assim, assim. Ele disse, pastor, quanto é a ajuda? Rapaz, é para o exame e tal, é em torno de 200 e poucos reais. Quanto é que tem no caixa? Só tinha 500 reais no caixa. E tinha conta para pagar na semana e outras coisas, a gente está em construção. E Da Silva disse assim, pastor, em vez de a gente dar os 200, se a pessoa vai fazer um exame, vamos dar 500, porque tem o carro, tem um lanche, tem alguma coisa. Então, vamos fechar os 500. O que tem no caixa, vamos dar. Eu disse, amém. E a gente deu. No final da tarde, a gente estava sentado ali, entrou um carro aqui no estacionamento e disse assim, que bom encontrar vocês aqui, eu ia passando e ainda bem que eu encontrei vocês, eu vim aqui só deixar isso aqui para vocês. E quando Da Silva pegou um envelope com 1.000 e poucos reais, e nós choramos, porque era Deus dizendo assim, você está vendo aqui que quem manda sou eu? Já era 5 horas da tarde, meu irmão. É Deus que manda, é Deus que supre. E é isso que Paulo está dizendo para aquela igreja. Meus irmãos, eu estou dizendo isso para que aumente o crédito na conta de vocês. É isso que eu estou querendo. Eu estou dando essa palavra, igreja de Filipos, para que vocês aumentem o crédito, para que vocês aprendam. E aí ele conclui, para a gente orar. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável ao Senhor, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. A nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Por que Paulo está alegre? Por que Paulo está dando essa palavra para aquela igreja? Não só porque quando a igreja contribui, está aumentando o crédito, mas ele está dizendo que quando a igreja dá uma oferta, quando a igreja ajuda, quando a igreja investe na vida do seu pastor, do necessitado, quando ela abre mão, quando ela é liberal, isso é como uma oferta agradável, uma oferta de aroma suave ao Senhor. Culto não é só você cantar e pregar. Quando você dá uma oferta para alguém, e é de coração, e você está fazendo diante de Deus, aquilo ali chega na presença de Deus como uma oferta agradável, como um aroma suave diante do Senhor. Paulo está dizendo, igreja de Filipos, todas as vezes que vocês mandaram uma oferta para mim, não só aumentou o crédito de vocês, mas também é como um culto, uma oferta agradável que vocês estão apresentando diante de Deus. Não é um ato pura e simplesmente humano. Não. E além do mais, ele diz, e o meu Deus, olha que coisa maravilhosa, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, o Deus que é dono de toda a riqueza, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. O que Paulo está dizendo é, porque Paulo conhece a nossa natureza. Paulo sabe quem sou eu e você. O que Paulo está dizendo é, não tenha medo de investir achando que a sua necessidade não vai ser suprida. Como eu disse, eita, eu vou doar 200 reais aqui para Renato, mas vai me fazer falta amanhã. Não é assim que a gente pensa? A gente não tem um cuidado danado com o futuro, né? Paulo está dizendo, não pensa assim não. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir
cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Quem cuida de nós é o Senhor. Quem cuida de nós é o Senhor. Então não tenha medo de investir na obra de Deus, porque o Senhor é quem vai suprir as suas necessidades. Aí ele conclui: ao nosso Deus e Pai. Ele não só é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Você, como pai, você deixa faltar alguma coisa para o seu filho? Os pais aqui de plantão, você deixa faltar alguma coisa para o seu filho? Você se preocupa com o seu filho, André? Você está preocupado com a comida dele, com a roupa dele, com a dormida dele? Ele não tem nem noção disso, mas você está. Deus é o nosso Pai, não só o nosso Deus, e Ele cuida de nós. Aí Paulo diz: seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. As lições são: primeiro, cuide bem dos seus pastores. Como eu disse, não estou falando por mim, porque a igreja cuida muito bem de mim, graças a Deus. Não é a igreja perfeita, nada disso. Mas eu louvo a Deus pelo cuidado que a igreja presbiteriana do Pirangi tem tido para comigo. Segundo, lembre-se que você precisa ser parceiro na obra missionária. A igreja precisa ser parceira. Tem aqueles que vão e tem aqueles que investem, que ficam. Precisam ser parceiros. A gente precisa ter essa consciência. Eu não tenho condições de ir, mas alguém foi, eu vou investir nele. Deus me deu riqueza, Deus me deu condições, eu vou investir, eu vou mandar, eu vou fazer. Nós temos um irmão da nossa igreja, da igreja presbiteriana, que ele, além de ser dizimista e ofertante, ele fez um voto diante de Deus, que toda a renda da empresa dele, ele tira uma parte da renda mensalmente, para ajudar missionários, congregações, construir templos. E um dia desse ele conversando comigo e chorando. Ele veio deixar uma ajuda para a congregação de Pé do Galo. E ele chorando, ele disse assim: pastor, eu acho incrível que quanto mais eu tiro da empresa e invisto no reino de Deus, mais Deus supre a necessidade da minha empresa. Quanto mais eu faço, mais o Senhor supre. Mais o Senhor supre. Aprenda isso, meu querido, em nome de Jesus. E a última lição que talvez a gente precisa, a penúltima, que a gente precisa aprender é estar contente em toda e qualquer situação. Está tudo bem na sua vida? Esteja contente. Está tudo mal na sua vida? Esteja contente. Não murmure. Não murmure, em nome de Jesus. E por último, que o nosso Deus seja não só o nosso Deus, mas também o nosso Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé para a gente orar.